Olá, amigos e amigas. Aqui é Janete. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez aqui no meu jardim, aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tá bem tarde já, quase 4 da tarde, e olha o sol como está, muito quente. Metade aqui pega sombra nessa hora, mas o restante é só sol. Por isso, o meu canal tem como marca suculentas cultivadas no sol pleno, suculentas que ficam coloridas por causa do sol e suculentas no tempo. Olha só aí. Hoje eu vim mostrar aqui porque o sol está tão quente, que as suculentas eu estou molhando várias vezes por semana. Uma de nossas inscritas, inclusive, me perguntou quantas vezes ela poderia molhar, né, a sua calanchoe. Aí eu disse, depende da sua região, depende do seu local, do seu ambiente e depende se o substrato secou ou não. Só que aí, esse depende realmente tem que considerar, porque depende de vários fatores. Mas, por exemplo, quando você passa a conhecer o seu ambiente e sabe até que hora o sol pega, né, em determinado local, onde estão determinadas suculentas suas aí você vai saber se você pode molhar mais vezes ou não. Mas, conforme eu respondi para ela, né, e respondo aqui sempre que me perguntam, a maneira mais segura para você molhar sua suculenta é, além de todos esses fatores, né, que determinam, que depende de alguns fatores, mas a maneira mais segura é quando o substrato estiver seco, né? Então, é a maneira mais segura que eu costumo dizer. Então, quando a gente pega uma certa experiênciazinha no nosso quintal, no nosso jardim, naturalmente a gente vai ter mais segurança, talvez de molhar mais vezes, igual eu já faço isso. Mas, para aconselhar, eu sempre gosto de dizer, a maneira mais segura é exatamente isso. É você esperar o seu substrato secar. Secar totalmente. Olha a lindeza aqui dessa rosinha do deserto. Tá num vaso aqui, ó. Um vaso número 15. E está linda demais. Olha uma flor. Olha como está linda aqui, que eu cultivo no sol pleno. Essa eufórbia aqui, Euphorbia lactea cristata. Interessante que ela está sendo cultivada a sol pleno. Agora nós estamos no inverno e elas estão super ativas. Estão super desenvolvendo. Eu noto isso a partir dessas cristas novas que estão sendo crescendo, né, aí ó, em cima, e também por causa da coloração diferenciada, à medida que vai crescendo essa nova crista. Deixa eu mostrar aqui desse lado, olha aí. Interessante também que as manchinhas estão destacando mais. Eu fiquei assim esperançosa de que se tornasse uma variegata. Ela tem manchas, mas as manchas parecem que são características e não estão assim ainda com característica de variegata, não. Então, Euphorbia lactea cristata. Vejam um outro arranjo que eu cultivo em sol pleno também. Aqui, no meio do quintal, no meio do jardim, eu cultivo aqui, ó, essa Sansevieria. Aqui foi um ferimento, né? Quando eu estava plantando. Você pode notar que o resto da planta está saudável. Tem as fantomes também. E tá assim. Aqui eu tenho um galinho de glauca. Olha a lindeza. Então, as suculentas ficam lindas. A gente vai observando o nosso quintal, a gente vai observando o jardim da nossa casa e cada plantinha, se você vê como que vai ficando, se elas vão precisando ser trocadas de lugares, você troca. Você vai observando o sol, até que ponto, até que horas da tarde o sol bate aí em determinado local, para você ir analisando, né? Então é aquele olhar sensível que a gente sempre pensa
que é importante, né? A gente sempre diz, ó que sedinha linda, olha. Olha essa crássula, como está vermelha e bem colorida com o sol. Então, uma coisa importantíssima é isso, é esse olhar sensível para você saber, para você conhecer a necessidade de cada suculenta sua. Pode haver momento em que você, eu já disse isso em vídeos anteriores, pode haver momentos, olha aí, ó, secou. Eu vou ter que refazer aqui, olha. Está bem aqui nessa, olha aí, ó, nesse corte, né? Dessa madeira. Está aí, ó, sendo cultivada a sol pleno. Estão lindas, sim, estão lindas, olha aí. Maravilhosas. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível, esse olhar mais diferenciado, de modo a entender a plantinha, de modo a entender a suculenta, para a gente ir aprendendo a lidar com cada uma delas. Às vezes, nem sempre o horário que eu rego a minha planta pode ser bom para a sua planta aí do seu quintal. Estou dizendo que não tem regra? Não tem regra, né? Eu penso assim. Isso é o que eu posso dizer para vocês, baseando na pouca experiência que eu fui adquirindo a partir do meu quintal, a partir do meu cultivo, das minhas plantinhas aqui no fundo do quintal, nesse meu jardim que eu cultivo no tempo, né? Tomando sol, tomando chuva, olha só, 4 horas da tarde, está aí. Vamos ver ali, daquele outro lado? Então, olha aí. Então, eu sempre digo para vocês que estão iniciando que é um aprendizado contínuo. Eu, por exemplo, eu não sei tudo. Eu não sei. O que eu posso dizer é que eu vou observando e aconselho você também, que está aí, né, nessa luta, nessa alegria, nesse prazer de cultivar suculentas, porque a gente vai adquirindo uma alegria, um prazer, e isso vai ficando mais frequente, né? Vai ficando mais importante, vai assumindo, né, posições na vida da gente que a gente quer cultivar elas, né, de toda forma e da maneira que é possível para a gente. Então, vai observando sua suculenta, né? Vai observando. Essa daqui, por exemplo, eu cultivava essa Fred Ives aqui. Eu cultivava uma meia sombra ali num local que eu usava, que pegava sol apenas até 1 hora da tarde, de umas 8 até 1 da tarde, mais ou menos. Mas aí o que eu vi? Eu fiz uma experiência aqui, quando eu troquei esses recipientes aqui, eu tirei os redondos e coloquei esses quadrados aqui. Eu fiz essa experiência, fiz a adaptação devida, né? Com aquela semana, que é praticamente uma semana que a gente leva para estar cobrindo as plantas nos horários que o sol está mais quente aqui no jardim. Então, você vai cobrindo e vai observando, né? Vai cobrindo, vai observando. Cada dia você deixa um tempo maior descoberto ou um tempo menor coberto. E aí você vai adaptando elas. A adaptação é assim também. Então, eu espero que essa dica, né, que eu estou dando aqui nesse vídeo, do meu cultivo, da maneira que eu faço, não só a adaptação das suculentas, mas também essa observação importante, esse olhar sensível para que a gente entenda bem as nossas plantinhas e venha entender o gosto de cada uma delas, de modo que a gente possa estar dando a medida certa de água para ela e também a medida certa de luminosidade, luz solar, claridade, tudo isso, né? Então, eu espero que essas dicas sirvam para você, para te ajudar aí no seu cultivo, tá bom? Vejam aqui, por exemplo, essa bacia de fantomes. São suculentas que eu cultivo a sol pleno. São suculentas que eu, aqui na minha região, estou molhando com mais frequência, com o intervalo, né, de uma rega para outra menor. Por quê? Porque são suculentas
que eu já aprendi a lidar com elas baseada aqui no meu cultivo. E uma coisa é certa, se o sol é frequente aí na sua região, se o sol ele é abundante, se o sol está bem assim, se sua suculenta está bem exposta a um local aí no seu jardim que tem bastante sol, pode ficar tranquila, que você pode regar suas suculentas e na certeza de que vai secar. Mas esse olhar sensível é fundamental, é importantíssimo. O olhar sensível, só para deixar claro aqui o meu ponto que vejo o que é um olhar sensível, é tudo que você lida com mais sensibilidade, ele é mais observado, você descobre melhor as coisas envolvidas, né? Em qualquer que seja o segmento da nossa vida, qualquer questão que você estiver vivenciando ou observando, o olhar sensível naquele assunto é importante exatamente para você entender melhor e saber melhor lidar com aquilo. Então, é importante. As nossas plantinhas, elas são lindas e elas agradam, né, os nossos olhos. A gente fica mais feliz quando vê elas bonitinhas. Então, é importante também a gente estar tendo essa observação exatamente para ver com que frequência ela seca. Se o tempo hoje está quente e amanhã ele já não está tão quente, pode ser que a rega vai secar com mais dificuldade, né? Então, tudo isso é importante observar. Também tem que observar se a sua região ventila bastante, os ventos também costumam secar. Secar não só o substrato, mas como também secar as folhas das plantas, desidratar, né? Então, isso é importante. Então, eu sempre defendo esse olhar sensível para que a gente possa entender melhor as nossas plantas e saber melhor como cuidar delas de acordo com o nosso ambiente, de acordo com o nosso jardim. Não é isso? E eu espero que eu tenha esclarecido bem como eu observo as minhas plantas para eu entender quando é que elas estão precisando de uma rega, de uma nova rega, né? Então eu digo e reafirmo que o horário, o tempo mais seguro é o tempo que o substrato estiver seco. Coloque a mão no substrato, sinta se o substrato está molhado ou se está úmido, né? Ou se já secou. Se já secou, regue novamente sua plantinha. Porque essa observação mais acentuada, essa observação mais sensível, né, vai te assegurar de que você não estará molhando demais as suas suculentas e você não estará colocando em risco, né, por molhar tanto as suculentas e elas ficarem encharcadas de modo a apodrecer. Então, o olhar sensível é muito importante. O olhar sensível é fundamental para nós podermos ter êxito em ter suculentas lindas, que são cultivadas assim, ó, no tempo, são cultivadas a céu aberto, né? Digamos assim, a céu aberto, no tempo, no sol, tomando chuva também, em especial nessa época agora que elas estão assim, lindas, coloridas, né? Bem coloridas. Aqui as minhas suculentas estão sempre muito coloridas, exatamente por causa do sol. Então, eu espero ter ajudado, dado dicas boas para vocês aí que estão iniciando, que tenham êxito, né, no cultivo das suas suculentas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me pergunte aqui, ó, abaixo nos comentários. Terei prazer de compartilhar com vocês dicas de meu cultivo, dicas de como eu cultivo as minhas suculentas e que tem dado certo aqui no meu jardim. Terei prazer de compartilhar com vocês tudo o que eu souber. Me pergunte aqui nos comentários abaixo, viu? E também não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Assim, vocês estão colaborando para que mais pessoas possam ver as dicas de cultivo que eu sempre posto aqui no canal para vocês. Eu agradeço pelo carinho, agradeço pela atenção. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!